por isso que a gente muitas vezes não consegue os resultados que a gente quer. A gente não está com foco no lugar certo. A gente costuma estar com o foco lá no final, lá no objetivo. E o foco até que está legal, mas o problema não é o foco, o problema é o comprometimento. Com o que você está comprometido? Bom, ao longo dessas 2 semanas, a gente falou sobre vários temas, que eu até vou citar eles aqui. A gente falou sobre estresse, hábitos, experiência ou a falta de experiência. A gente falou sobre comunicação, falou sobre mentalidade, falou sobre pontos cegos. Eu não sei se você viu essa live ou não, mas foi muito bacana. Falou sobre medo, falou sobre desenvolvimento pessoal, sobre tempo e sobre redes sociais. E eu queria linkar um pouco tudo isso com a engenharia, porque a gente vem batendo sempre aqui nessa questão técnica, que a gente, quando entra para a engenharia, a gente entra com o propósito, né, de ser técnico. Eu não sei se posso dizer com propósito, mas a gente entra com o foco de ser técnico. Engenharia é uma carreira técnica, né, uma profissão basicamente técnica. Mas com todas essas lives, a gente queria vir mostrando que cada vez mais é necessário que a gente conduza a nossa atuação por um ponto de vista mais humano. Porque cada um desses tópicos que eu coloquei aqui, né, que eu e a Tati a gente colocou e desenvolveu, vai mostrando que a gente, tudo bem, a gente estuda engenharia, a gente estuda uma carreira técnica, mas a nossa atuação ela é humana. Quando eu vou oferecer o meu trabalho, seja para uma empresa, seja para trabalhar para uma empresa, seja para um cliente, seja para uma pessoa direto, para construir a casa de uma pessoa, para fazer o projeto para uma pessoa, é pessoa. Aí é que está a sacada. E é isso que vai fazer a grande diferença com relação a todo o mercado, com relação a todos os outros, todos os milhares de engenheiros que tem no mercado. Por quê? Porque a maioria realmente foca na área técnica. E é principalmente por isso que a gente muitas vezes não consegue os resultados que a gente quer. A gente não está com foco no lugar certo. A gente costuma estar com foco lá no final, lá no objetivo. E o foco até que está legal, mas o problema não é o foco, o problema é o comprometimento. Com o que você está comprometido? Você está comprometido lá no final com o resultado? Então eu quero ser um engenheiro de sucesso, eu quero ser um engenheiro bem remunerado, eu quero ser aquele engenheiro que ensina o final. Mas com o que você está se comprometendo? Porque se você está se comprometendo com isso, o seu resultado dificilmente vai vir. Você tem que se comprometer com o processo. E principalmente começando tendo clareza. O que é ter sucesso para você como engenheiro? O que é ser bem remunerado para você? Bem remunerado é muito. Não, mas quanto que é muito? É isso que você precisa começar a especificar para começar a dar passos em direção àquilo ali. Então eu defini que para mim engenheiro de sucesso é o cara que tem a empresa própria. Ótimo, beleza. Que tamanho de empresa? Aonde que vai ser essa empresa? Quando que você pretende montar essa empresa? Porque só falar que é ter isso não é suficiente. É ser bem remunerado. Então quanto que é essa remuneração? Quanto líquido? Ou quanto de faturamento? O que você quer ter? Especificar isso. E à medida que você especifica isso, você fala, cara, agora eu tenho clareza disso. E eu vou começar a dar os passos em direção a isso. Então, o que eu tenho que fazer para dar o meu próximo passo? Isso é comprometimento com o processo. Bem-vinda, Marina. Tudo bem? Vou até mandar um tchauzinho para você aqui também. Então, é por isso que você, como engenheiro, não está tendo sucesso. O seu foco está no lugar errado. E a gente começa a entender isso quando a gente vê que não é uma questão técnica, isso é uma questão humana. O que para mim é ter sucesso, o que para mim é ter uma boa remuneração e o que eu tenho que fazer para conseguir dar esse passo em direção.
é se comprometer com o processo e não com o resultado. Com o resultado é fácil, né? Quantas vezes você vê uma pessoa que fala assim, cara, vou entrar na academia, vou ficar trincado. Beleza, se comprometeu com um objetivo, mas ele está se comprometendo com ir na academia todo dia? Isso é a mesma coisa. Se você se compromete com ficar sarado, mas não se compromete com ir na academia todo dia, com se alimentar bem todo dia, com dormir bem todo dia, o seu resultado é fraco. O seu comprometimento com o objetivo é fraco. Isso não vai te levar a nada. E na engenharia é a mesma coisa. E a gente tem muito disso na engenharia. A galera se compromete com o resultado, mas não com o processo de fazer todo dia. A gente fica impressionado, eu e a Tati, a gente estava conversando, aqui na semana do Engenheiro Independente, cara, mais de 1.000 pessoas se inscreveram. E tem gente que ainda não assistiu a aula. Assistiu algumas lives de repente, mas não assistiu a aula. A pessoa se inscreveu, ela gastou o tempo dela para poder se inscrever em um evento e não veio assistir a aula. Ela se comprometeu com o quê? Ah, isso aqui é legal, eu quero ser engenheiro independente. Mas você quer vir aqui assistir a aula? Essa é a questão. Quando você se compromete a vir e participar efetivamente, é quando o resultado vem. Quando você se compromete a ter a sua empresa, entender o que é preciso fazer e fazer efetivamente os passos para ter a sua empresa, é quando você vai ter a sua empresa. Ah, eu quero um dia ter a minha empresa. Dificilmente você vai ter. Dificilmente. Ah, eu quero um dia ter um emprego em uma empresa multinacional e ter um cargo de, sei lá, gerente, supervisor, diretor, sei lá qual que é o seu sonho. Mas se isso é um sonho, vai continuar sendo um sonho. Você precisa trazer para alguma coisa mensurável. Precisa ter especificidade. Você precisa controlar isso, porque senão realmente, dificilmente você vai conseguir ter esses resultados. E tem uma questão que é muito importante a gente entender. O que leva a gente a ter esses resultados? A clareza, como eu descrevi agora, é um dos passos, com certeza. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente define um objetivo e vai, em princípio, em direção a ele. Por exemplo, quando uma pessoa se inscreveu aqui para participar dessa semana, isso é um objetivo a curto prazo, mas é um objetivo. Quando você estabelece que você vai trabalhar na empresa multinacional X, isso é um objetivo. E você vai assumir uma missão. Você vai definir os passos que você vai dar em direção a essa missão. Adalberto, bem-vindo também. Boa tarde. Então você definiu esse objetivo dentro seu como engenheiro e você, quando está andando em direção a esse objetivo, isso é uma missão. Isso é legal. Agora, o que te dá o gás para você cumprir essa missão? É o seu propósito. Então, o propósito é a gasolina que vai te dar o combustível, que vai te dar o gás aí para você cumprir essa missão. Se você não tem um propósito, se você não sabe por que você faz, dificilmente você vai chegar lá no final. O propósito, entender qual que é o seu propósito, é fundamental. Vamos dar o exemplo aqui da semana do Engenheiro Independente. A pessoa se comprometeu com o objetivo. Vou participar da semana. E gastou o tempo dela, foi lá, se inscreveu e ainda não veio participar. Por quê? É porque o propósito dela está fraco. Eu quero ser um engenheiro independente. Ok, mas você tem clareza disso? Se você não tem, o seu propósito está fraco. E aí, porque o seu propósito está fraco, você não participa. E eu estou dando esse exemplo, mas isso vale para qualquer coisa. Para aquele cliente que você fala que quer conquistar, para aquele faturamento que você quer ter no final do ano na sua empresa, ou para aquela promoção que você quer ter dentro da empresa para quem você presta serviço, dentro da sua área de engenharia. Isso vale para tudo. Se você não tem propósito,
você não vai. É aquela história, sua missão é para onde você vai. O seu propósito é o combustível que te impulsiona dentro dessa missão, que te faz chegar lá no final. Se você não sabe realmente qual que é o seu propósito, então dificilmente você vai conseguir chegar lá nesse final. Beleza? Então, dentro dessa jornada, então a gente tem que ter clareza dos objetivos. A gente tem que ter um caminho, né? Saber qual que é essa missão aí que você quer cumprir e o propósito para poder te dar o gás para você cumprir. Para você ir com vontade, ter um porquê, né? Aquela história, por que você levanta todo dia? Né? Com que ânimo que você levanta todo dia? E eu sei que a gente nesse caminho, né? Nessa jornada, a gente vai ter... Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui? Não. A gente vai ter desafios. Só que muitos desses desafios que a gente tem como engenheiro no meio do caminho não são desafios como engenheiro. Muitos desafios são desafios pessoais. O que para a gente na engenharia é uma questão pessoal, não é uma questão técnica. Quando eu lá na Espanha tive uma crise nervosa no meio do trânsito, que eu tive que tomar uma decisão que ou eu ia para o hospital ou eu parava o carro e sei lá se eu estaria aqui agora, não foi uma questão técnica. Tecnicamente estava cumprindo todos os requisitos, né, para a empresa, prestando o serviço que tinha que prestar e tal. O que estava me ferrando era uma questão pessoal, né? Isso foi um nível de estresse que tinha passado daquele estresse bom, né? Para quem não sabe, tem dois tipos de estresse, e a gente comentou isso na live, né? O estresse que te motiva, que te tira da zona de conforto, né? Que te desafia, e depois tem o estresse que te leva a te bloquear. E eu passei desse nível. E muita gente na engenharia passa por isso e não percebe, não sabe que é assim. Agora pergunta se eu voltei a passar por isso depois dessa primeira vez e que eu tomei a decisão de estudar e aprender como funcionava isso do ponto de vista humano. A resposta é não, porque foi uma decisão que eu tomei e falei, cara, não pode ser assim. Né? Na engenharia a gente não pode estar nessa vida para isso, tem que ter algo melhor. Então eu comecei a entender e comecei a controlar questões de estresse que antes eu só aceitava que era daquele jeito. A gente passa muito por essa situação, né? Ah, é assim mesmo. Cliente é tudo ruim mesmo, cliente reclama mesmo, cliente é chato mesmo, chefe só cobra, chefe não contribui. E a gente vai criando, né, essas frases feitas para falar para a gente mesmo que está tudo bem, que é assim, e não é assim, e não tem que ser assim. Será mesmo que no mundo inteiro, ou no seu mundo de potenciais clientes, só tem cliente ruim? Só tem chefe ruim? Será que realmente eu não tenho área, ou um mercado pode ter controle da situação e eu tenho que aceitar que é assim? A resposta é não, sempre tem, né, uma outra área. A gente é que tem que dar um passo e buscar. Para isso a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tem que sair daquele padrão de hábito. Isso é um hábito, né? Aceitar isso, acordar de manhã cedo, tomar café da manhã e sair para trabalhar e não saber que hora que vai voltar. Né? Na engenharia tem muito disso, a gente sabe a hora que a gente vai sair para trabalhar e não sabe a hora que vai voltar. E chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. Chega uma hora que na engenharia ela te põe um limite. E acontece o seguinte, por um lado, a empresa só vai trocar uma peça. A hora que você fundir ali na frente, a empresa vai trocar uma peça. E pior, se for a sua empresa e você está atuando assim por causa de cliente, quando você fundir, ninguém vai tocar a sua empresa para frente, você está andando sozinha. Mas não é o caso da grande maioria. Né? Aquele ciclo que a gente sempre fala muito aí do livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? A gente sai de empregado para autoempregado, para dono da empresa, para investidor. Então, a maioria nossa somos autoempregados. Então, quando a gente funde ali,
porque a gente não tem controle do nosso estresse, porque a gente não tem controle dos nossos hábitos, aí, cara, ninguém vai tocar a sua empresa. Aí a gente está ferrado. Então, é muito importante a gente começar a ter consciência disso e conhecimento disso. Porque, primeiro, quando a gente forma lá na engenharia, a gente não tem noção do que é ter uma empresa. Salvo que o pai já tem uma empresa, seja uma coisa de família e tal. Mas quem... vou montar um escritório de cálculo de estruturas. Ou vou montar um escritório de elétrica, de automação, o que seja. A gente tem a visão técnica, a gente não tem a visão empresarial. A gente não se preparou para isso. E a gente precisa se preparar. Mas já estudei tanto na área de engenharia, agora tem que estudar isso. É assim. Então agora eu tenho que começar a entender de desenvolvimento humano. Cara, se você quer evoluir, sim. Pelo menos saber como você funciona. Né? Esse é o básico. É o básico. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né, de perguntar para as pessoas. Você sabe quanto pesa o seu cérebro? Cara, você usou seu cérebro a faculdade inteira para poder se formar. Você tem ideia de quanto pesa esse órgão seu? E as pessoas não sabem. Você tem ideia de quanto a gente consome de energia, de oxigênio, de sangue? Não, e as pessoas não sabem. E por que isso é relevante saber? Eu sou engenheiro. Cara, porque o cérebro é seu, o corpo é seu, e quando chega no final do dia, quando estiver fundido, é você. E se você sabe como isso funciona, você vai conseguir fazer engenharia de uma forma muito mais leve, muito mais suave, muito mais assertiva. É assim, surreal. Obrigado, Tati. A Tati sabe quanto pesa o cérebro. Aproximadamente entre 1,3 kg e 1,5 kg. É isso mesmo. E esse órgãozinho, né, de 1,3 kg, 1,5 kg, ele te consome 25% da sua energia. E é por isso que o engenheiro que passa de repente um dia inteiro sentado dentro do escritório fazendo cálculo, né, olhando planilhas, desenvolvendo, quem é da área de engenharia civil fazendo projeto, ou elétrico, ou hidráulico também, não interessa. Chega no final do dia e fala assim, cara, tô arrebentado. Mas eu nem levantei da cadeira, né? Tô ali sentado o dia inteiro. Mas é por isso. Cara, ele tá te consumindo muita energia. E além disso, você não bebeu água, não se alimentou direito e quer que a coisa funcione. Não vai funcionar. Então é importante a gente saber essa questão, né? O que isso te traz de estresse, até que limite o estresse é bom e a partir de qual limite ele vai ser ruim. Quais são esses hábitos que estão te levando a ter esse estresse e como mudar esses hábitos, porque é totalmente possível a gente mudar e adaptar a hábitos. A gente entra num ritmo de engenheiro que o cara sabe trabalhar na segunda e volta na sexta. E olha lá, né? E olha lá se volta, onde é que está com a cabeça. Então, como que eu mudo esses hábitos? Como é que isso interfere dentro da minha profissão? Mudar essa mentalidade que a gente tem às vezes. Essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de eu tenho que passar o preço mais barato porque senão o cliente não me contrata. Cara, se o cliente está procurando um preço mais barato, deixa ele contratar o mais barato porque esse cliente não deve ser para você. Muda essa mentalidade de escassez, né, e busca uma mentalidade de abundância. Tem gente que vai querer contratar não o mais barato, mas o melhor serviço. Então, passe a pelo menos pensar a respeito disso dentro da engenharia. Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está tentando ganhar cliente no preço? Por que você dentro de uma empresa está tentando abaixar o preço para ganhar aquele cliente? Qual que é o propósito que está por trás disso? Tenha consciência. Porque quantas vezes a gente ganha um contrato, um projeto, né? Começa um projeto que era melhor a gente ter perdido. Porque a gente começa um projeto que parece que você vai ganhar um rio de dinheiro. E quando você vai ver, cara, é só dor de cabeça, é só encrenca, é só reclamação. E no final das contas você termina não recebendo. Você tem o estresse, o desgaste, faz o trabalho, entrega e ainda não recebe. Então quantas vezes a gente tem disso? E sabe o que eu fico impressionado? É que a gente sabe disso. As coisas dão sinais pra gente.
E a gente fica ali lutando para ter aquele projeto, abaixa o preço mais um pouquinho, o cara pressiona, não, mas o seu concorrente está fazendo tanto, não sei o que, a gente vai lá e abaixa. E tá na cara que é encrenca e a gente vai lá. Não posso reclamar, é isso aí. E nem férias por ano não consegue tirar. É quem tem a empresa própria muitas vezes não consegue mesmo, né? Realmente quem tem empresa própria fica por conta, porque como é que você sai? Tá indo, voltou. E aquele negócio, né? Quem é autoempregado, né? Não é o dono da empresa, é autoempregado. Se você não tá na empresa, a empresa não anda. Isso é o autoempregado. Ah, eu tenho uma empresa. Tem. Se você sair de lá, ela roda sozinha? Não. Então você não tem uma empresa. É ela que tem você. Né? É ela que tem você. Então a gente precisa ter essa mentalidade, né? Enxergar essas coisas. Porque muita coisa dá errado. Por quê? Porque é um ponto cego. E o que é um ponto cego? Um ponto cego é aquilo que você não enxerga. E se você não enxerga, vai dar errado uma vez e outra vez e outra vez, se você não parar para prestar atenção e pelo menos considerar a possibilidade de que remotamente, por alguma razão, possa existir um ponto cego. Quando você descobre um ponto cego, ele deixa de ser cego e te permite atuar. O primeiro passo para a gente conseguir resolver alguma coisa dentro da engenharia, e quando eu falo dentro da engenharia, é um problema técnico, é um problema gerencial, administrativo ou é um problema humano. Você só vai conseguir resolver se você tiver a noção, cara, pode ter alguma coisa errada aqui, né? Quando deixar de ser um ponto cego. Quantas vezes você dirigindo fechou um motociclista? Alguma vez aconteceu isso. Se você é um motorista, alguma vez você fechou um motociclista, porque ele estava num ponto cego do seu retrovisor, você não estava enxergando. Agora, depois que isso aconteceu alguma vez, poxa, você faz o quê? Você está dirigindo, você vai olhar no retrovisor, você olha no retrovisor, opa, pode ter um motociclista aqui. Você chega para frente, chega para trás, para aumentar o seu ângulo de visão e você minimizar a possibilidade de fechar um motociclista. Então você começa a ter determinados cuidados. E é isso que a gente tem que fazer dentro da engenharia. Enxergar que quando a gente está passando por um pico de estresse, o que levou a gente àquele pico de estresse, de repente era um ponto cego nosso. E o que vai tirar a gente desse pico de estresse, desse problema, e tomara que não seja nada mais grave, é outro ponto cego. Então considerar isso já é um primeiro passo. Você começar a entender, né, como funciona essa questão de ponto cego, como funciona essa questão de estresse, como funciona a questão de hábito, como funciona a questão de mentalidade. E quando eu falo de mentalidade, eu não estou falando aqui de vou ter pensamento positivo e vai dar tudo certo. Não é isso. Pô, tudo bem, a gente tem que pensar para dar certo. Né? Quem é que sai de casa pensando assim, nossa, eu vou ter um dia de merda hoje, vou ter um dia que vai ser horrível hoje? Cara, a pessoa tá louca, uma pessoa que faz um negócio desse. Né? Você sai de casa para dar certo, você entra num projeto para dar certo, você monta uma empresa para dar certo, você entra para trabalhar numa empresa para dar certo. Pode até não dar certo, mas se você já entra com a cabeça de que vai dar errado, a chance de dar errado é grande mesmo. Porque quando eu fico pensando vai dar errado, aí você começa a falar, e por que vai dar errado? E você começa a argumentar para você mesmo por que vai dar errado. E fica assim, tô vendo, Vim, vai dar errado. Cara, se vai dar errado, então não entra. É isso que a gente começou a fazer. Eu e a Tati, a gente tomou uma decisão que a gente demitiu o cliente. Literalmente. Cara, a gente já fez, já entendeu, deu errado, vai continuar fazendo? Vamos tomar uma decisão agora que a gente sabe tudo isso, agora que a gente começou a enxergar ponto cego, vamos atuar congruente com essa situação? É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Cara, se não é o que eu quero, para que eu vou continuar com esse cliente? Mas o projeto é de 100 mil, 200 mil reais. É mesmo. O global primeiro, você vai receber, quando que você vai receber? Faz uma continha de padeiro, quanto você está recebendo por hora desse projeto de 100 mil reais, né? Vê se está valendo a pena. Muita gente não faz essa conta por hora. Quanto que você ganha por hora? Porque uma coisa, eu pego lá o meu salário lá de 10 mil reais por mês, divido aí por 40 horas por semana, né? E 160 horas, né?
Aí dá um salário bom, dá um salário bom. Agora, computa as horas que você efetivamente trabalha. Né? Você está trabalhando as 8 horas na semana ou está trabalhando muito mais? Né? Você sai de casa na segunda-feira, 5 horas da manhã, pega o primeiro voo e volta na sexta-feira, no último voo de 9 horas da noite, chega em casa meia-noite. Passou a semana inteira sem ver os filhos, só falando com a esposa pelo WhatsApp, e tá morto para poder realmente interagir com a sua família no final de semana. É isso que você quer? Faz essa conta por hora. A gente não computa, né? A gente fica achando assim, cara, salário, mais carro de empresa, mais telefone de empresa, mais computador. Se tudo que ela pode te dar para te controlar, ela te dá. Né? O carro tem o controlador de GPS, o computador também tem, o telefone ela sabe quando e como e para quem que você ligou, sabe tudo isso. São benefícios realmente que você está tendo? Se você sabe usar essas ferramentas de forma assertiva, tem clareza do que você quer e do resultado que você está gerando, né, para a empresa como um líder dentro da empresa, cara, bacana, top, tamo junto, vamos lá, é isso aí, né? Eu acho que tá certo. Agora, se você não tem nem consciência disso, então para repensar, né? Quando você tem a sua empresa própria, que você também sai na segunda-feira, só volta na sexta-feira, correndo atrás de cliente, correndo atrás de receber, e você é a mesma pessoa que tem que fechar o contrato e a mesma pessoa que tem que cobrar daquele cliente, você se sente naquela situação incômoda, né? Você tem todas essas habilidades. Você conhece o seu perfil comportamental? Você sabe se você é comunicador, se você é analista, se você é planejador, se você é executor? Porque alguma coisa nesse meio do caminho aí vai falhar. Isso é muito mais leve. O seu trabalho é muito mais leve. Cara, isso tá tudo aí. Só que na faculdade de engenharia ninguém fala disso. Quando a gente vai para o mercado, a gente não fala disso. A gente fala de quê? De trabalhar a área técnica. É disso que a gente fala. E esse é um grande problema. E eu sei, né? Dá medo entrar nesses projetos. Olha só, até começar a pesquisar a respeito disso e entender tudo isso que hoje, felizmente, eu posso dizer assim que eu comecei a entender. É claro que dá medo porque a gente fica com medo até do que a gente vai descobrir e das ações que a gente vai ter a partir do momento que a gente descobrir. A gente quer viver ali, ó, dentro da zona de conforto. E a zona de conforto, a gente já falou isso aqui, não é aquela área confortável, onde está tudo bem, está tudo funcionando direito. Não, pode estar uma merda. Mas se você tem aquilo ali todo dia, é a sua zona de conforto. É melhor eu não sair daqui, porque se eu sair, o que vai acontecer? Isso vem culturalmente através de dizeres típicos, né? É um passo na mão do que dois voando. Eles colocam isso na nossa cabeça lá de trás, e quando a gente começa a entender, a gente vai relacionando, cara, quando eu falo isso 1 milhão de vezes na minha vida, eu penso assim, melhor um passo na mão do que dois voando. É melhor eu ter um cliente ruim aqui na minha mão, que me paga mal, que eu mal consigo pagar as contas, do que correr o risco de conseguir outros clientes melhores ali fora e demitir esse. Né? Pegar a energia que eu estou gastando com esse cara aqui, que não me paga, demitir ele e correr atrás de outros clientes que vão realmente me dar resultado, com clareza do que eu estou buscando, né? Com consistência. É isso que falha na gente, né? Como engenheiro, para conseguir resultado. Consistência, determinação, passo a passo, todo dia, né? Aquela decisão, tomar a decisão. E tomar a decisão não é essa decisão que a gente toma assim, segunda-feira eu vou para academia, tá decidido. Não, isso não é decisão. Isso é uma ideia. Ela pode vir a se concretizar. A maioria das vezes não. Por quê? Porque decidir é fazer. A hora que você fez, fala assim, cara, eu decidi. Olha o resultado aqui, ó. Decidi fazer e fiz. É isso que é fazer. E claro que dá medo, né? O medo, ele
ele tem uma função biológica, né, para te manter vivo. E olha só que sacada louca, que parece que não tem nada a ver com engenharia, mas tem tudo a ver com engenharia e que faz diferença no seu dia a dia, a hora que você começa a entender isso, né? O medo, ele tá dentro do seu corpo para te manter vivo. Cara, quando você era lá da época das cavernas, você estava dentro da caverna, você tinha fome, se eu tenho fome eu vou sair e caçar alguma coisa e comer, mas está de noite, e de noite tem outros predadores que podem vir me comer. Então, tem um medo instaurado dentro de mim para que eu não saia, para que eu não tenha esse ímpeto de sair nesse período da noite, porque é perigoso. Então, o medo me mantém vivo. Só que o seu cérebro, ele não está nem aí se o que vai te ameaçar é um leão que vai te comer ou se é um cliente que não vai te pagar. A reação do seu corpo é exatamente a mesma e por isso que ele te mantém ali dentro da zona de conforto. Mas e como é que eu venço isso, né? Como é que eu avanço apesar do medo? Como é que eu me encho de coragem? Né? A coragem é isso, é fazer apesar do medo. Eu conheço assim, basicamente duas formas, tá? A primeira é procurar se encher de um medo maior do que o que te paralisa. Então tem esse medo que te impede de sair da caverna para poder caçar, para que você sobreviva. E se você começar a se encher, ou seja, esse é o cliente que não vai te pagar. Eu não vou correr o risco de buscar outros clientes porque esse aqui está me pagando mais ou menos. Então eu vou continuar aqui. Cara, se encha de medos maiores. Né? Se esse cara aqui não me pagar, eu tenho medo de perder ele, né? Mas se ele não me pagar, o que pode acontecer? Cara, minha filha vai ficar sem comer, vai ficar sem escola, eu não vou ter como pagar meus funcionários. Começa a se encher de medos maiores. Quando esses medos forem maiores, você vai falar assim, cara, esse cara aqui não vai superar e corre atrás de outro. A outra forma que você tem de vencer esse medo, né, é você se perguntar diante do risco. Poxa, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar certo. Pensa assim, a gente sempre pensa que vai dar errado, né? É natural, o ser humano é mais negativo mesmo. Mas faz uma suposição. Se der certo, se eu fizer isso e der certo, quais seriam as consequências desse certo? Quais seriam os benefícios desse certo? Cara, pode isso, pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo. E avalia o risco. Quando a pessoa se inscreve aqui na Semana do Engenheiro Independente, ela tem algum medo. Né? Cara, você chega lá e põe seu e-mail e se inscreveu. Aí você diz assim, pô, mas eu vou entrar nesse negócio, não vou entrar, vou assistir essa aula, não vou assistir, vou perder meu tempo, não vou perder meu tempo. Pensa, se for certo o que essa galera está falando dentro dessas aulas, o que eu tenho a ganhar com isso? O que eu tenho a ganhar assistindo uma aula de 20 minutos? Poxa, e se for certo? Então é pensar no lado positivo. Deu certo o lado positivo? Quais seriam os benefícios? Faz essa análise. Quando a gente faz essa análise, a gente acaba vencendo o medo e mais do que isso, a gente começa a entender muitas vezes que esse medo não era um medo, era só uma desconfiança. Né? E a desconfiança a gente vence tendo credibilidade, né? Assistindo, participando, entendendo. E aí você vai conquistando. Cara, você dá uma chance para um cliente novo. Né? Dá uma chance para uma empresa nova e aí e você vai conquistando esse espaço aí. E é por isso que a gente fala tanto da questão de desenvolvimento pessoal. É muito importante a gente entender isso dentro da engenharia. É isso que vai fazer a diferença entre você e aquele montão de engenheiro que tem no mercado. Cara, tá todo mundo com o mesmo currículo. Ah, o cara tem mais anos de formado do que eu, então ele tem mais currículo do que eu. Tem certeza? Para avaliar quanto que isso tem peso. Quanto que a experiência tem peso no mercado. Muitas vezes você vai descobrir que não é bem assim. Eu não sei quantos anos você tem de formado, mas com certeza tem alguém que tem mais anos de mercado que você e que você está
superior a ela, em conhecimento técnico, em resultado, né, financeiro, em autoridade. Eu tenho certeza que tem alguém que tem mais tempo que você e que você é superior. E também tenho certeza que tem alguém que tem menos tempo de formado que você e já está mais na frente, pela razão que seja. Ah, o cara tinha o pai que já tinha empresa e o cara está tocando lá. Cara, beleza. Foram as condições que ele teve. Mas também tem gente que não, que correu atrás e conquistou, confiou mais nele. Entendeu de determinadas ferramentas que de repente o cara nem sabe que tem, né? Mas que acabou aproveitando, né? Tirando proveito disso. Eu dou muito esse exemplo, né? Quantos nós temos amigos e amigas que têm um baita vozeirão e são engenheiros, não são cantores, não são locutores, né? Não são apresentadores, não são mestres de cerimônia, e poderiam ser, mas não são. Por quê? Porque não potencializaram o que tinham nato. Então, algumas pessoas têm de repente a comunicação de forma nata. É um perfil comportamental, é natural isso. Quando a gente entende que funciona assim, a gente vê essas habilidades. Quem tem um perfil comunicador tem determinadas habilidades que um cara que é analista não tem. Mas isso projeta esse cara, por exemplo, quando ele vai trabalhar numa empresa como comercial. Ele é engenheiro, mas ele tem um perfil comunicador e se impulsiona muito no mercado. Aí você fala, mas o cara nasceu assim. Tudo bem, ele tem esse perfil, mas isso tem que ser entendido como uma habilidade. E como qualquer habilidade, isso é treinável, né? Então a comunicação é treinável, a liderança é treinável, a administração de uma empresa, de uma equipe, tudo isso é treinável. E quando a gente entende esse processo, a gente começa a buscar técnicas. Tem 40 minutos que eu estou falando aqui e eu estou sozinho e a coisa vai saindo. Eu sempre fui assim? Não. Eu sempre tive essa habilidade, essa facilidade de sentar na frente de uma câmera e soltar um discurso de 40 minutos. Cara, não. Eu treinei. Eu me desenvolvi para isso e qualquer pessoa pode se desenvolver para isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm muitos mais anos de engenharia do que eu que não se propõem a fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, basta a gente ver na internet, né? A gente está passando a época que a gente está passando e quantas lives a gente tem visto? Cara, centenas, quiçá milhares. E tem lives incríveis com engenheiros fantásticos de experiência, assim, cada um contando seu case, sua história, cara, fantástico. Só que eu nunca vejo esses caras sozinhos. Sempre tem que ter alguém para fazer uma interlocução. É válido, tá legal, o cara tá transferindo o conhecimento dele aqui e eu acho que todo conhecimento tem que ser super aproveitado mesmo. Mas olha só, pergunta se esse cara se proporia a fazer sozinho, em vez de ter ali um mestre, né, de cerimônia para poder bater um papo com ele. Muito provavelmente não, porque esse cara desenvolveu como técnico, mas não desenvolveu essa habilidade. E hoje esse cara que está lá na frente tem um baita sucesso, né, e que você de repente enxerga ele como inalcançável, nesse momento você está tendo uma baita oportunidade de se igualar com ele, de pegar você e fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Você tem acesso às redes sociais muito mais do que esse cara. Esse cara precisa do filho dele para olhar, para fazer uma live na internet ou para olhar e-mail. Não, para olhar e-mail eu peguei pesado, né? Assim também não. Mas entendeu o que eu estou falando? Você está agora num momento onde você tem na sua mão uma baita ferramenta para te projetar no mercado como engenheiro, que a maioria da galera super, ultra, mega experiente não tem. E o que você tem que fazer para isso? Você tem que tomar uma atitude, né? Você tem que dar um passo, você tem que ter ação. Eu e a Tati, a gente sempre fala, né? Deixa eu ficar de olho aqui na hora, porque daqui a pouco vai acabar. A gente sempre fala de uma fórmula, né? Valor, né? V é igual C mais H multiplicado por A. Seu valor como pessoa, seu valor como profissional é igual ao seu conhecimento, né? Que com certeza ao longo dos anos a gente vai adquirindo conhecimento, principalmente as pessoas que buscam, né? Tem gente que se forma e acha que não tem que buscar mais conhecimento. Então essas aí realmente o gráfico delas vai ficar meio estancado. Somado às habilidades que você tem, cada habilidade que a gente adquire, a gente está somando para o nosso valor.
Eu, quando formei como engenheiro, eu não tinha essa habilidade aqui, por exemplo, de comunicação. Quando eu comecei a desenvolver essa habilidade, cara, eu estou aumentando meu valor. Né? Hoje eu posso ser contratado para dar uma palestra, por exemplo. Cara, mas isso aí não é trabalho de engenheiro. E daí? Tem certeza? Eu vou dar uma palestra para um monte de engenheiro e vou mudar a cabeça desses caras para a gente fazer uma engenharia melhor. Para mim isso é um baita propósito. Isso me dá muito gás para continuar na engenharia diferenciada, né? Na técnica mais humana. Então, cada habilidade dessa que a gente vai desenvolvendo, é uma habilidade de liderança, né? De coordenar uma equipe, né? De ser empático com a equipe, de fazer esses caras tirarem o melhor deles. Isso é uma baita habilidade e aumenta o meu valor. Onde estão os maiores salários dentro das empresas? Estão nos cargos mais altos. E o que vem junto com os cargos mais altos? Responsabilidade de liderança. Então ninguém nasce líder. O cara nasce com aptidões. Mas pessoa que não tem nenhuma aptidão pode se tornar um grande líder. Isso é assim. É uma habilidade, toda habilidade é treinável. É só você buscar as técnicas e desenvolver elas. Isso faz muita diferença. Tudo isso está somado, né? Conhecimento mais habilidade. Mas ele tem um fatorzinho que multiplica o seu valor. E é ação. É ação, é pegar e fazer, é dar o passo. Não é só falar, eu quero, eu acho que eu preciso eu vou tentar. Não, cara, é fazer. Quando hoje eu falei com a Tati assim, Tati, nós estamos fazendo a live todo dia 21 e 21, mas agora todo dia a gente vai fazer também na hora do almoço. E aí a gente decidiu hoje, ia ser 1h30, vamos ver amanhã, mas sempre vai ter. Cara, eu tive que decidir, tive que vir aqui, sentar e começar a falar. Trouxe aqui um papel com alguns pontos que eu queria comentar para a gente discutir, para poder avançar, para te sacudir. Esse é o propósito que me move hoje. Né, tirar os engenheiros da zona de conforto deles. Eu passei por isso, passei assim por vários momentos. Quem está na comunidade exclusiva nossa lá do Facebook já sabe disso, né? Eu fiz um vídeo lá contando um pouquinho rapidamente a história. Quem já assistiu a primeira aula também já sabe essa nossa história, minha e da Tati. Então vai lá e assiste, vai lá e se inscreve na comunidade. Então a gente tem que ter ação, decidir fazer e efetivamente fazer. É isso que vai te fazer diferente dos engenheiros. Ficar parado, esperando a situação do país melhorar, esperando um cliente bater na sua porta, esperando suas habilidades se desenvolverem sozinhas, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você tomar uma ação, ter clareza do que você quer, de onde você quer chegar, entender quais são as ferramentas que você precisa buscar para poder andar nesse caminho. Enfim, é isso aí por hoje. Hoje às 21h21 tem mais uma live minha com a Tati. A gente vai responder várias perguntas que já estão fazendo para a gente lá na comunidade. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Manda as perguntas para a gente. Eu acabei que nem falei aqui, né? Que as pessoas podiam escrever aqui para me perguntar, que eu ia responder também. Mas mandem perguntas pra gente aí no nosso direct, quem tiver. Escreve lá na comunidade pra gente, manda pergunta, quem mandou a gente já respondeu lá e a gente vai responder ao vivo também aqui na live hoje às 21h21. E eu tenho um pedido para te fazer, para você que está aqui até agora. Tem 47 minutos que a gente está aqui e eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui até agora e estão desde o começo. Compartilhem isso. Tem um aviãozinho aí, compartilha, divulga, chama as pessoas, chama os engenheiros que você tem relacionamento para vir assistir essa live com a gente, porque a gente realmente tem um propósito de fazer uma engenharia diferente. A gente tem um propósito de avançar na engenharia pelo lado humano além do técnico, e isso dá resultado. Eu garanto que isso dá resultado. A gente tem várias perguntas para responder, que quando a gente responde, a gente entende, cara, realmente isso faz a diferença. Né? A forma como você se comunica, a forma como você entende, como você é empático com a outra pessoa. Tem empatia e tal. Vem participar com a gente, vem entender isso. Faz aquela pergunta, e se for verdade, o que eu tenho a ganhar? Então compartilha isso, chama mais pessoas para poder virem, pelo menos escutarem o que a gente tem para falar durante essa semana.
Depois você toma sua decisão. Mas cuidado com os conceitos pré-estabelecidos. Com conceitos pré-estabelecidos, a gente chegou até aqui. Né? Fazendo o que a gente fez a vida inteira, a gente chegou até aqui. Agora vamos procurar entender o que a gente pode fazer agora para chegar lá na frente aonde a gente quer chegar efetivamente. Com clareza, com propósito, com gás. É isso. Beleza? Grande abraço, muito obrigado por estar aqui esse tempo todo comigo. E eu te vejo hoje às 21h21. Até mais. Valeu!